Olá pessoal, boa noite, que alegria estar aqui com vocês. Professora Fabiola Santos aqui, e hoje nós temos uma missão muito bacana, que é a missão de fazer a análise do edital para o concurso de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Como eu sempre digo, é muito importante a gente entrar neste concurso sabendo as regras, não é verdade? E esse ponto é um ponto que eu gosto de frisar, por quê? Porque eu preciso saber as regras desse jogo que eu vou jogar. E acaba que o edital é as regras do concurso. Então, saiu o edital, o candidato tem obrigação do primeiro ponto é estudar esse edital, entender como são as regras que vão organizar o concurso em que ele tem interesse em participar, tá bom? Então vamos lá. Esse primeiro campo aqui é esse quadro, é o que eu sempre digo para vocês. Pessoal, peguem esse quadro, tirem um print, façam a impressão, coloquem no seu quadro, no seu guarda-roupa. Aqui estão os principais pontos para você que vai prestar esse concurso. Os cargos são para professor de nível superior. Quem está organizando é o Instituto Consuplan. O Instituto Consuplan tem se destacado aqui na área de concursos da educação, né? A gente percebe cada vez mais uma banca organizando concursos na área de educação também. Nós já temos, inclusive, aqui no Pedagogia para Concurso, alguns simulados do Instituto Consuplan e com certeza vamos trazer outros para vocês, tá? Então, o Instituto Consuplan vai organizar aí o concurso de Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro. Nós temos previstas aí 1.000 vagas para contratação imediata, mais formação de cadastro reserva. Então, é sim um concurso interessante, né, que é atrativo aí pelo número de vagas. O vencimento inicial é de R$ 4.216, salário aí compatível para a categoria, né, o que a gente tem observado aí nos concursos, e o período de inscrição. Aqui eu acho muito importante, a gente tem um mês aqui, né, de inscrição, então, do dia 29 de dezembro, esse mês, já no finalzinho desse mês, até o dia 28 de janeiro, a gente tem esse período de inscrição aberto. E aqui, se você entra, se inscreve logo no início aqui do período de inscrição, dia 29 de dezembro, imprimiu o boleto, faz um lembrete, coloca aí no seu celular, no seu quadro de avisos, para você não esquecer de efetuar este pagamento. Por que a professora gosta de frisar isso? Pessoal, deixa eu falar para vocês que se você for lá se inscrever, emitir o boleto e não efetuou o pagamento, você não está inscrito no concurso. A sua inscrição só é efetivada depois que é confirmado o pagamento, tá bom? Então é isso. E falando sobre pagamento, a taxa de inscrição é de R$ 110. Outro dia eu fazia análise aqui do concurso de Valparaíso, aqui nas proximidades do Distrito Federal, né, cidade vizinha aqui, que a gente chama de entorno do DF, e eu falava justamente que achei salgado o valor de R$ 110 para uma taxa de inscrição de concurso para professor, mas aqui a gente já percebe, né, que agora costume, então pode ser que agora a gente tenha, sim, esse aumento aí nas taxas de inscrições, R$ 110 aí, de taxa de inscrição. Eu, professora Fabiola, acho um pouquinho salgado, mas parece que agora a gente vai ter essa novidade, né? Os concursos com a taxa um pouquinho maior. E a realização das provas vão acontecer aí em março, prova objetiva e prova discursiva. E falando em provas, em etapas do concurso, esse concurso vai ser organizado aqui, a gente tem o quê? Quatro etapas, por assim dizer. A primeira etapa é a prova objetiva, que é para todos os cargos. Todos os cargos vão prestar a prova objetiva. E essa prova tem caráter eliminatório e classificatório. E aí, quando a gente olha assim com esse caráter de eliminatório, a gente já sabe, né, que a banca, pessoal, ela não é sua amiga. Ela não quer a sua aprovação ou o caráter da prova é eliminar. Se você não foi eliminado, você vai ser classificado. Mas o que vem primeiro? Te eliminar. Então, você precisa sim estar bem preparado para que não seja eliminado aqui, tá? Então, prova discursiva, comum para todos os cargos. Você vai
prestar uma prova que tem um caráter eliminatório e classificatório. E aí tem a prova discursiva, que é comum também a todos os cargos de professor, exceto para professor de ensino fundamental, Libras, anos finais, tá? Libras. Aí esse cargo não tem a prova discursiva. A prova discursiva é aquela prova onde a gente faz, né, a redação, que a gente assim conhece popularmente como redação, onde a gente não só marca um X, mas tem que escrever ali, defender a nossa ideia, a nossa opinião, expor um fato, né? Fazer propor uma análise ou uma questão discursiva. Então é isso. Também tem o caráter eliminatório e classificatório, tá? Então, tem aluno que me pergunta, professora, a prova discursiva, ela me elimina? Se você, né, não atingiu ali os critérios da prova, você vai ser, sim, eliminado, tá? Não sendo eliminado, a sua pontuação é somada e você é classificado também. Existe também o processo, a etapa da prova prática de Libras, mas essa aí é apenas para professor de anos finais do ensino fundamental para Libras, tá? E ela também tem o caráter de eliminar e classificar. Já a prova de títulos, que também é uma etapa deste concurso, é para todos os cargos, mas aí essa não te elimina, apenas classifica. E aqui, pessoal, é bacana, né? Eu sempre deixo a minha experiência nesse. Quando eu passei no concurso, que eu sou efetiva hoje, eu ainda não tinha a minha faculdade concluída, então eu não tinha diploma, eu não tinha títulos. E eu não fui eliminada porque a prova também tinha esse caráter de apenas classificar. Nessa etapa eu não somei uma pontuação, obviamente eu caí algumas colocações, mas eu não fui eliminada do concurso. Então, pessoal, a prova de títulos ela não tem o caráter de te eliminar, ela só vai ajudar ali na sua classificação, correto? E aí, com relação aos cargos, tá? Eu tenho cargo para pedagogo, para professor dos anos iniciais e educação infantil, e para os anos finais eu vou ter aqui artes, ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, inglês, libras, português e matemática. Certo? Esses aqui anos finais tem para pedagogo e para professor de educação infantil e anos iniciais. E aí a gente percebe que o maior número de vagas é justamente para professor de educação infantil e anos iniciais. Pessoal, somando 732 vagas mais cadastros reservas. Então, eu tenho 1.000 vagas de contratação imediata mais cadastro reserva, o que deixa aí esse concurso com um atrativo ainda maior. Tem também aqui as vagas reservadas para PCD, pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas, tá? Como todos os concursos, né, tem essas vagas destinadas também. E essa é aqui a organização por cargo e vagas. Com relação ao vencimento, olha aí, ó, o vencimento básico inicial, adicionais e benefícios dos cargos são: para pedagogo, 4.200. Olha aí. Para professor de educação infantil e anos iniciais, 3.650,83 3.650,83 para os anos finais também. Isso vai ser adicionado gratificações e as que são previstas em leis, tanto municipal, bem como outros benefícios que vierem a ser criados. Desenvolvimento funcional conforme legislação em vigor. E aqui, quando eu vi esse ponto aqui, que vierem a ser criados, eu percebo, né, assim, não sei se é uma realidade de Campo dos Goitacazes, mas aqui no DF, tudo que é criado, principalmente quando a gente fala de professor, é com muita luta, é com muito suor, é com muita greve, é com muita luta mesmo. Então, o professor tem essa característica de ser uma categoria de luta, né, que consegue sim ali os benefícios, mas através de garra, né, desse brio aí nas conquistas,
Que bom que já está previsto aqui aqueles que ainda serão criados. Então, com relação aos vencimentos, esse é o panorama do concurso aqui de Campos dos Goytacazes. Bacana? E as inscrições vão ser realizadas na internet das 16 horas do dia 29 até as 16 horas do dia 28 de janeiro de 2026 no site do Instituto Consuplan. O valor, eu falei para vocês, né, R$ 110, achei um pouquinho salgado. E será permitido ao candidato inscrever-se para 2 cargos. Olha aí, ó. Será permitido ao candidato inscrever-se para até 2 cargos no concurso público, desde que em turnos distintos para a realização das provas. Essa é uma observação importante, né? Tem concurso que não permite, aqui permitiu sim. E aí, vamos ver aqui como é que está a organização. Mas, ó, o pré-pedagogo que tem ali a remuneração maior, se você tem a licenciatura em pedagogia, é bem interessante você fazer, tá? Então, fica aí a dica. Então, vamos lá como que está organizado aí essa prova, né, objetiva pelo número de questões. Nós temos o bloco 1, conhecimentos gerais. Nesse bloco 1, nós temos língua portuguesa e direitos humanos, tendo 10 questões para língua portuguesa e 5 questões para direitos humanos, valendo 2 pontos cada questão. Então, em língua portuguesa eu tenho 20 pontos e em direitos humanos 10 pontos. Somei aqui 30 pontos. Em 15 questões, 30 pontos. No bloco 2, eu tenho o bloco de conhecimentos pedagógicos, né? Legislação educacional e tópicos especiais e conhecimentos didáticos pedagógicos. Aqui também eu vou ter 10 questões para cada uma e também vale 2 pontos. Só que aqui totaliza o quê? 40 pontos. Então já somou o quê? 70 pontos, correto? E conhecimentos específicos de acordo com o cargo, a gente vai falar sobre os conteúdos ali já já. Conhecimentos didáticos pedagógicos. No bloco 3, conhecimentos específicos. Então, serão 15 questões, né? Valendo 2 pontos, totalizando aqui 30 pontos. Total de questões, a gente vai ter aqui o total de 50 questões valendo 100 pontos, porque aqui as questões valem 2 pontos, né? Então, o total da prova aqui, 100 pontos. Aqui está explicando, né, essa orientaçãozinha que eu dei para vocês. A prova objetiva terá um número de questões e a distribuição de pontos conforme o quadro, esse quadro aqui. E as questões da prova objetiva serão de múltipla escolha, com 4 opções de A a D. Já falei para vocês que eu gosto de provas, né, com essa característica, com 4 opções de A a D, acho que é uma prova mais tranquila. Quando a gente tem 5 opções, a prova fica sim mais cansativa. Eu tenho mais um item em cada questão para analisar. Quando chega ali, né, eu vou ter 50 questões, é um item, são 50 itens a mais para analisar. Então, assim, é uma característica de provas mais tranquilas de se resolver, né? Mais não tão cansativas. Obviamente, a prova de concurso é cansativa, mas não é uma prova tão cansativa, tá? Será considerado aprovado o candidato que cumulativamente obtiver 30% de aproveitamento em cada bloco das provas objetivas de múltipla escolha. Ou seja, nesse bloco 1 aqui, que eu tenho 30 pontos, eu tenho que fazer pelo menos 10 pontos. Esse bloco 2, que eu tenho 40 pontos, eu tenho que fazer pelo menos 12 pontos. E no bloco 3, que são 30 pontos, eu tenho que fazer pelo menos 10. Pessoal, quando eu falo sobre regras do jogo, eu estou falando disso aqui, tá? Estratégia de prova, tá? Eu tenho 30 pontos, eu tenho que no mínimo fazer 10 de língua portuguesa e direitos humanos, porque senão eu vou ser eliminado desse concurso. Então, eu preciso estar ligado nisso aqui. Porque tem galera que fala assim: ah, não, eu não vou estudar português, não, e também não vou estudar direitos humanos, não, porque o que mais cai é conhecimentos específicos, tá? Mas se você zerar essas questões, você vai estar eliminado, tá? Então, fica ligadinho para você
não perder aí por bobeira o seu tão sonhado cargo. E aí, vamos lá, a prova discursiva, com relação à prova discursiva, quem é que vai ser chamado para fazer essa prova? Não, não é isso não. Quem é que vai ter essa prova corrigida? Olha aí, aqui está explicando direitinho. Para pedagogo, até a posição, essa posição. Ixi, agora a professora não vai saber os números ordinais aqui. Então, vão ser corrigidas 320, a partir do 320, né? De 321 para lá, já não corrige mais, não é isso? Pedagogo, isso. Até 320 vai ser corrigido. E aí, pessoas com deficiências até a posição 40, pretos, pardos, indígenas ou quilombolas até também 40, tá? Então, tá aqui essa organização sobre a correção dessa prova. E aqui, mais uma vez, ele deixa aqui claro que a prova discursiva será de caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 20 pontos, tá bom? Então, olha lá, as provas objetivas de múltipla escolha e discursiva, exceto para Libras, serão realizados lá em Campos dos Goitacazes, na data provável de 8 de março. Então, prova discursiva e prova objetiva acontecem no mesmo dia, 8 de março, domingo, certo? 8 de março não é o Dia das Mulheres, gente? É, né? Então, é nesse dia aí que você vai realizar a sua prova, tá? Conforme disposto a seguir. Manhã, pedagogo e anos finais. Tarde, professor de anos iniciais e educação infantil. Essa organização aqui, ela é bem coerente, uma vez que a gente sabe, né, que o pedagogo ele pode atuar aqui nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, tá? E ele pode também prestar a específico de pedagogo, aí as provas vão acontecer em turnos diferentes. E quando eu frisei para vocês que pode se inscrever em até 2 cargos, ó, posso me candidatar aqui para anos iniciais ou educação infantil e posso me candidatar aqui para pedagogo, tá? A prova terá duração de 4 horas, um tempo bacana, para todos os cargos, exceto para o professor de anos finais Libras, cuja prova terá duração de 3 horas. Aí é 1 horinha a menos, certo? E a avaliação de títulos, como que vai funcionar? Diploma devidamente registrado de conclusão de pós-graduação. Quanto que vale? 2,5 pontos por curso. A pontuação máxima é 2,5 pontos. Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de pós-graduação, aqui na área específica de pedagogia ou educação, ou educação ou de licenciatura da habilitação exigida para o cargo, quando for o caso. Em nível de mestrado, aí 2 pontos, né? E em nível de especialização, aqui é doutorado, tá? Doutor, 2,5 pontos, mestrado, 2 pontos, e a especialização após, né, graduação, você pode apresentar até 2, né? Porque é meio ponto por curso, a pontuação máxima é 1 ponto, então você pode apresentar até 2 pós. Aqui só um curso de pós-mestrado e só um pós-doutorado. Aqui, 2, certo? Bacana, né? E o total até 5 pontos, ou esses 5 pontos faz diferença quando tá todo mundo classificadinho aí. E aí vem aqui a parte que a gente mais tem interesse, que é a parte dos conteúdos. Eu vou até mudar aqui para o marca-texto, para a gente ir grifando aqui. Vou pegar aqui um laranjadinho. Ótimo. Língua portuguesa, o que é que vai cair? Textos de interpretação e compreensão de textos, língua e linguagem, as funções da linguagem, texto narrativo, descritivo, dissertativo, discurso direto e indireto, indireto livre, o gênero,
poético e as figuras de linguagem, fonemas, vogais, consoantes, semivogais, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, sílabas, ortografia, correção ortográfica, acentuação, divisão silábica, morfológica, estrutura das palavras. Pessoal, conteúdo de português que é previsto aí praticamente em todos os concursos, tá? E direitos humanos, vai cair a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, vai cair o que mais? O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, a Declaração de Salamanca, olha aí, né? Educação especial, Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai cair também o currículo oficial da rede de ensino e a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a lei federal que institui o programa de combate à intimidação sistêmica, bullying, a lei federal que criminaliza o bullying, o cyberbullying, e amplia a proteção de crianças, adolescentes em ambientes educacionais. Então, aí, conteúdo de direitos humanos. E aí, do bloco 2, conhecimentos pedagógicos. Vou mudar aqui a corzinha da caneta para a gente grifar de outra cor. Legislação educacional e tópicos especiais. Temos lá a Constituição de 88, tem o título 8, capítulo 3, da Educação, Cultura do Desporto, a LDB, que é a Lei, né, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, PCNs, competências e habilidades propostas pela BNCC, né? Que mais? A Lei Complementar Federal do Sistema Nacional de Educação, competência do município, a Lei Orgânica do Campo dos Goitacazes, a Lei Municipal que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério na educação básica, Plano de Educação Municipal, as orientações curriculares de Campo dos Goitacazes, e aqui traz até onde está disponível. O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio de Janeiro, SAERJ, e Referencial de Saberes Digitais Docentes do Ministério da Educação. Aqui está o endereço onde está disponível. Belezinha? E aí a gente avança para os conhecimentos didáticos pedagógicos, que também faz parte desse bloco 2. Fundamentos da educação, conceitos e concepções pedagógicas, seus fins e o papel na sociedade ocidental contemporânea. Olha aí, tema muito atual, que bacana. Principais aspectos históricos da educação brasileira, aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira, as diretrizes curriculares nacionais e suas implicações na prática pedagógica, educação, trabalho, formação profissional e as transformações na educação básica, função histórica e social da escola, a escola como campo das relações, espaços, diferenças, contradições, conflitos para o exercício da formação da cidadania. Olha aí que legal. A organização do processo didático, planejamento, estratégias, metodologias, avaliação. A avaliação como um processo contínuo, investigativo e inclusivo. Olha aí a avaliação formativa, não é verdade? A didática como fundamento epistemológico do fazer docente. Currículo e cultura, conteúdos curriculares e aprendizagem, projetos de trabalho, interdisciplinaridade, multiculturalismo, a escola e o PPP, o espaço da sala de aula como ambiente interativo, a atuação do professor mediador. Eita, muita coisa aqui, ó. Planejamento e gestão educacional, gestão de aprendizagem, professor, formação e profissão, a pesquisa na prática docente, a educação em sua dimensão teórico-filosófica,
As concepções de aprendizagem, aluno, ensino, professor, nas abordagens teóricas, principais teorias e práticas da educação, as bases empíricas, metodológicas, epistemológicas das diversas teorias de aprendizagem, Piaget, Vygotsky e Vallon, olha esses três aqui sempre caem em concurso. Psicologia do desenvolvimento, aspectos históricos e biopsicossociais, temas contemporâneos, ou seja, temas atuais, bullying, o papel da escola, a escolha da profissão, transtornos alimentares na adolescência, família, escolhas sexuais, a valorização das diferenças de gênero, étnica, sociocultural, educação especial e inclusiva. Eita, muita coisa, hein? E dentro do bloco 3, aqui para pedagogo, vamos dar cor, lei, né, LDB, com face às necessidades históricas da educação brasileira e às suas alterações, construção do PPP da escola, concepção, princípios e eixos norteadores, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, CBC, ciclo de alfabetização e ciclo complementar, o RCNEI, né, que é o da educação infantil, PCN, BNCC, o ECA, gestão escolar democrática, tema também muito recorrente em provas de concurso, estrutura das organizações escolares, fundamentos da educação, educação e suas relações com o campo socioeconômico, campo político e cultural, sociologia da educação, a democratização da escola, a atuação do pedagogo na escola, elementos da prática pedagógica, a organização escolar. Esse conteúdo aqui bem parecido com o da PND, né? Na matriz da PND tinha vários desses tópicos aqui. Avaliação escolar, fundamentos das relações, o processo didático educativo, planejamento escolar, concepção, importância, dimensão, níveis do planejamento, planejamento de ensino e seus elementos constitutivos, currículo e construção do conhecimento, a organização do tempo e do espaço escolar, tendências pedagógicas. Eita, muito conteúdo, hein, pessoal? Principais aspectos do comportamento organizacional, conflitos, poder, liderança, comunicação. Bacana. Andragogia, a teoria da aprendizagem para adultos. Muito interessante essa temática aqui. Apesar de ser um conteúdo extenso, tema bem pertinente aqui para a atuação do pedagogo. Então, muito coerente, tá bom? É, sim, extenso, mas muito coerente. E para professor de anos iniciais de educação infantil, tem também aqui PCN, BNCC, RCNEI, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é o CNCA, também está muito em evidência agora, as inscrições normativas do INEP, a número 2, o direito à educação e legislação educacional brasileira, bases legais e oferta da educação infantil no país, história da educação infantil, criança e infância, conceito de infância, tipos de família, historicidades, visão crítica, histórica, profissão docente, centralidade na educação de crianças pequenas em espaços coletivos, creche e pré-escola, infância, práticas cotidianas. Olha aqui, tema muito importante: o educar e o cuidar, a organização das atividades diárias, sono, alimentação, higiene, primeiros socorros, cuidados essenciais. Isso aqui tudo, pessoal, tem aula comigo na plataforma do Pedagogia para Concurso, hein? Vocês vão várias aulas lá comigo. Concepções de ludicidade, jogo, brinquedo, brincadeira, interações e linguagem do processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, desenvolvimento da escrita, audição e leitura, métodos, a criança e a sociedade letrada. Bacana, hein? E aí, o melhor para você que acompanhou comigo até aqui essa análise desse edital, olha aí que bacana. Tem uma oportunidade ímpar para você que acompanhou comigo a análise. Olha aqui o QR Code, ó, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá? E aí, ó, 237,60 à vista, você vai ter acesso ao curso online do Pedagogia para Concurso para o concurso do Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro.
por essa bagatela de R$ 237,60. Ah, professora, à vista não. Então, beleza, vamos dividir 12 vezes de R$ 24,43. Pessoal, não dá nem R$ 1 por dia, né? O que a gente faz com R$ 1? Se você guarda ali o seu R$ 1, você já vai ter garantido aqui o seu curso. Então, não perde essa oportunidade não, porque o nosso curso online, ele é diferenciado, tá? Tem o cronograma, que a gente organiza todo o conteúdo do edital até o dia da sua prova. Tem simulado, tem aulas online, tem essa organização que você estuda ao seu tempo, no seu ritmo. Então, não vai perder essa oportunidade, tá? Aponta a tela do seu celular aqui para a câmera, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e garante essa oportunidade com a gente, tá bom? E aí, vão prestar o concurso de campo dos Goitacazes? Coloca aqui para mim nos comentários. Vai prestar sim ou não? E aí, gostou do edital? E os conteúdos? Achou pertinente? Eu achei pertinente. Um pouquinho extenso, mas muito pertinente. E você que já prestou o PND, você já estava estudando aqui também, então você vai conseguir aproveitar muito conteúdo, tá bom? Vou me despedir de vocês, vou deixar aqui na tela o QR Code. Beijo, fiquem com Deus. Bons estudos, hein? A gente se encontra aqui no Pedagogia para Concurso, que tem muito conteúdo que eu já preparei para vocês, que vai cair aí na sua prova, tá bom? Beijo grande, pessoal. Fiquem com Deus.